Ô Grice, ontem o Atlético, além de amassar como amassou, teve a entrada do Davidson, a saída do Bernard. Eu não sei se a gente jamais falaria assim, foi boa a substituição por questões físicas, questões de uma contusão, talvez até mais séria do que se espera. Ontem conversei com o Bernard e ele disse na saída do campo que o joelho dele chicoteou. Isso é grave, né? Dependente de processo cirúrgico ou não, não é uma contusão. Eu senti um incômodo, né? É um joelho, é uma articulação. Mas a entrada do Davidson, na sua visão, mudou energeticamente ou não? Ontem, se ficasse com o Bernard até o final, o Atlético tinha uma postura absurda. O Atlético já tinha um domínio muito grande do jogo, né, CJ? É porque o Davidson fez os 2 gols e a gente não sabe o que seria se o Davidson não tivesse entrado, se sairiam esses 2 gols. Mas o Atlético já tinha um volume muito grande. Acho até que, assim, a entrada do Davidson, inicialmente ela até desbalanceou um pouco o time. Eu não acho que o Milito fez a melhor escolha para posicionar os jogadores depois da entrada do Davidson. Acabou que funcionou, né? Deu certo, então ninguém vai falar a respeito. Mas ele levou o Hulk para jogar como um ponta pela direita, trouxe o Scarpa para jogar do lado esquerdo. Não acho que foi a melhor solução. Acho que ele poderia ter deixado o Paulinho para jogar um pouco mais pelo lado esquerdo e mantido o Scarpa, que estava fazendo um grande jogo pelo lado direito. Hulk estava amarelado. O Hulk estava amarelado, teve que voltar alguns lances ali para defender e tudo. Então, assim, não sei se foi nem a melhor escolha. Acho que em determinado momento até desencaixou um pouco o time. Mas a rigor, tudo funcionou ontem, né, CJ? Eu acho que, como disse o Rafa, foi um jogo que poderia ter tido um resultado diferente. O Atlético perdeu algumas chances, o Fluminense poderia ter conseguido escapar num contra-ataque pela qualidade que tem, mas foi um jogo de domínio amplo do início até o final. Nos últimos 3, 4 minutos que o Fluminense conseguiu ter posses um pouco mais longas, ficar um pouco mais com a bola e tentar incomodar o Atlético. A rigor, nos 90 minutos de jogo, o Atlético foi muito soberano, controle muito grande, tecnicamente uma partida de uma distância muito grande, né? O Fluminense é um time muito bom, não deixou de ser por conta da atuação de ontem, mas eu achei muito grandioso as entrevistas depois do jogo do Marcelo e do Thiago Silva, que são 2 caras muito experientes, que já viveram tudo no futebol, que já ganharam muito e que já perderam muito, porque no esporte você vai perder mais do que você vai ganhar normalmente. E eles deram uma entrevista depois do jogo muito grandiosa, sabe? Porque normalmente quando você perde um jogo como esse, você fica querendo achar 1000 motivos pra perder, né? Foi a arbitragem, foi o gramado, foi a bola, foi o azar, foi não sei o quê. E eles dois simplesmente falaram, cara, o Atlético jogou muito melhor do que a gente. O Mano também na coletiva o tempo inteiro, enaltecendo. E é do jogo, sabe, CJ? Às vezes, tem um negócio que eu não gosto, muita gente gosta muito de ficar usando, eu já usei muito, hoje em dia eu evito ao máximo, assim, pra mim, raríssimas exceções disso acontecer de fato, que é o tal do, o Milito colocou o Mano no bolso, não sei quem colocou o Mano no bolso. Eu odeio essa expressão. Porque, de fato, às vezes, cara, você não consegue encontrar soluções no jogo. O Fluminense não encontrou soluções. O Mano tentou o que ele podia ter tentado. Acho até que o Mano fez um bom jogo ontem. Ele consertou, de certa forma, ali na reta final. O Atlético voltou a usar muito a largura do campo, né? Causou muita dificuldade para o Fluminense usando essa largura. Colocando muita gente para jogar do lado do Scarpa, atraindo o Fluminense para lá e girando a bola para o Arana. O Arana teve 4 ou 5 bolas em muita vantagem no primeiro tempo. E o Fluminense estava com dificuldade para marcar. O Mano reorganizou de certa forma, trazendo o Ganso para trás, né? O Fluminense estava defendendo com 2 linhas de 4, passou a defender no 4-1-4-1 e organizou isso um pouco melhor, esse balanço defensivo, conseguiu controlar um pouco mais, ainda que o Atlético continuasse muito melhor no jogo. O volume do Atlético diminuiu. Na reta final, o Mano colocou mais um zagueiro para tentar defender, porque eu não acho que em nenhum momento a ideia do Fluminense era ficar acuado como ficou. Acho que o Fluminense queria jogar mais o jogo, mas não conseguiu. Tecnicamente, o Fluminense não esteve numa grande noite, muito erro de passe, muita dificuldade para dar sequência nas jogadas. E, de fato, o Atlético foi muito soberano, tanto taticamente, quanto tecnicamente, quanto na questão da intensidade mesmo do jogo, né, da capacidade de ganhar os duelos, enfim, uma vitória muito grande do Atlético num jogo difícil, cara. Era difícil você reverter esse 2-0 do Fluminense. O Atlético não só reverteu, como merecia, inclusive, ter tido uma vantagem maior, né? Acho que o volume que o Atlético produziu ontem foi para vencer o jogo por 3, 4, até 5-0. Eu discordo amplamente do Grice. Amplamente. Que poderia ter sido 3, 4? Não, né? Isso que o Fábio do lado de lá o Fábio ontem salvou o Fluminense de uma goleada histórica. Isso aí. Então, o time do Mano Menezes, gente, não saiu do meio campo.
não saiu do meio campo. Foram 2 escapadas que o time teve o jogo inteiro. Mas eu falei isso. Não, mas você falou que o time do Fluminense jogou bem também. Não falei que Falou o isso Fluminense jogou sim. bem em nenhum Não falou? momento. Ou eu Não, vi, falou que o Mano fez o que tinha que fazer. Não, né? e falou... O Mano não e tinha muito o que fazer. Não tinha o que fazer e ele não teve solução alguma para resolver o problema do Fluminense. Isso pra mim mostra claramente que ele, não vou falar que ele não se preparou para enfrentar o Atlético, não é isso. Mas a pressão que o Atlético impôs deixou o time do Fluminense praticamente de joelhos, gente. Eu concordo com o Cabido no que o jeito que o Galo jogou, ele até nos últimos 2, 3 jogos, ele não estava jogando assim. Sim. Mas é um padrão do Galo, dos 40 jogos do Milito à frente do Galo. Principalmente o mês de abril. O Galo jogou, não sei quantos jogos o Milito tem, vamos pôr 30. Dos 25 jogos foi dessa forma. Com construção a 3, com muita amplitude. E na minha visão, o Mano não se preparou para isso. Ele poderia ter começado o jogo esperando o Atlético como foi no Rio. Ok. Quando ele passava 10, 15 minutos, ele viu que não era, para mim ele poderia ter mexido. Ou de fazer uma substituição, ou mudar para 3 zagueiros. O Scarpa e o Arana ontem, no primeiro tempo, principalmente, espaço adoidado. Um cruzava de um lado, o Arana fazia um gol do outro lado, chutando, né, finalizando, ele não fez gol. Finalizando do outro lado. Mas, Rafa, isso aconteceu várias vezes no início da era Milito, várias vezes. Você pisou no gramado, você jogou, você viveu jogos como esse, tanto de um lado sendo amassado. Não. Tanto de um lado sendo amassado, quanto do outro que amassou. Tem dia que não vai, cara. Não, perfeito. Ele tem dia que tentou não soluções. É muito ele mais tentou mérito. soluções. Esse que é o ponto. É muito mais mérito do Galo do que muito demérito do Fluminense. Sabe por quê? Muito mais. Quando eu vejo uma entrevista coletiva, gente, eu assustei ontem com a entrevista coletiva do Mano. Assustei, eu tava na zona mista, o microfone da 98 estava aberto e aí estava ouvindo enquanto passavam os jogadores na zona mista. O Mano, em umas 3 ou 4 respostas, ele enalteceu o Atlético. Sim, claro, mas isso é legal dele, muito legal dele e também tira um pouco da responsabilidade dele. E aí dos jogadores também, a maioria faz igual o Gris falou. Ô, gente, gramado aqui é ruim, hein? Ô, gente, que árbitro horroroso, hein? Ô, gente, o Atlético também... Ele enalteceu o Galo. Porra! Mas eu acho que ele tinha soluções, CJ. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele tinha soluções melhores. O Atlético foi muito bem no jogo. Ele poderia ter mudado o esquema e ter dado a mesma coisa. Mas pra mim, o que ele mexeu foi muito pequeno da forma como o Galo estava amassando. O primeiro tempo eu foi acho que ele tinha caos soluções. completo. Ele poderia, assim, falando... caos o que completo. ele poderia ter... É claro que dentro do jogo é muito difícil, o raciocínio é muito mais rápido, você tem que tomar as decisões muito... Não é como a gente tá falando aqui frio, isso aí. depois do jogo, ou sentado no sofá. Concordo com vocês plenamente. Mas ali ele poderia... Você tem Hulk e Paulinho, você tem Scarpa e Arana, ele poderia já no início, lá com 20 minutos, põe um terceiro zagueiro ou traz um volante para terceiro zagueiro. Ele não conseguiu jogar, cara. Mas ele colocou aos 20 minutos do segundo tempo. Mas ele não conseguiu jogar do mesmo jeito. Mas aí já estava totalmente diferente. O Hulk já era o ponta, o Hulk já não era como o Scarpa que pega a bola no meio campo, ele já é um ponta que joga muito mais na profundidade. Se você põe um ala, ele joga nas costas do ala. O jogo então já mudou tão... o jogo. Pra mim, ele poderia ter mexido na forma do jogo. Eu acho que ele jogar. mexeu muito na forma do Fluminense jogar. Jogo... Ele só trouxe o Ganso. E ele trouxe o não Ganso para trás no primeiro tempo. Depois ele colocou o Ganso como meia pela direita para tentar soltar o Aras para fazer um contra-ataque. Ele tentou soluções, ele não conseguiu porque o time dele foi engolido. Mas ele não anulou, o jogo na minha visão, tão o que estava de melhor do Galo, que era o Arana e o jogo Scarpa. estava tão confortável pro Milito, né? Confortável no aspecto tático, tá? Porque o jogo foi tenso. De alguma forma, o jogo foi muito tenso, tanto que o Atlético só fez o gol da classificação ali nos 5 minutos finais. Mas o Batalha deixou de ser zagueiro, cara. O Batalha, em vários momentos, ele foi um volante, tanto que aquela bola na trave que ele chuta, cara, ele já estava quase na entrada da área. Mas Muito quanto que a gente viu isso, cara? O Alonso e o Lianco também tiveram muita liberdade justamente para trabalhar na intermediária defensiva do Fluminense. Foi. Entende? O amasso, o reconhecimento. Por isso tem que falar, vamos analisar os dois times. Ao invés de colocar defeitos no A, podemos enaltecer a qualidade do B e vice-versa, entende? Milito... Eu acho que o Atlético amassou e ontem muito mérito do Galo. O Grice não gosta, lógico que a gente tem que respeitar, mas... hoje o bolso do Milito tá cheio, sim.